soul. Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo ao meu canal Ops Migrei, um canal que foi feito para contar histórias inspiradoras e emocionantes de brasileiros que migraram para a Europa e para outras partes do mundo. Hoje tenho o prazer enorme de apresentar para vocês um cara que tem uma história fodástica, um cara que eu sou fã. Estou aqui na casa, estou aqui ao lado do fenômeno, a lenda Jacob Krug. Olá pessoal, bem-vindos ao canal do nosso amigo Nerinho. Ops, imigrei! Tá certo. Jacob, obrigado por você ter aberto aí sua casa pra gente, tá certo? Poder receber aí, poder contar a sua história, tá certo pra gente. Eu tenho certeza que essa história sua, como já me inspirou, vai inspirar muito mais gente por aí, vai ajudar o pessoal aí a correr atrás do sonho, que a gente sabe que se correr atrás dessa trabalhar direitinho dá certo, né? Com tá certeza. Certo? Jacob, vamos lá pra gente começar a nossa entrevista. Conta um pouquinho pra gente aí, da onde você vem e quando você nasceu. Aonde você nasceu? Aonde eu nasci, então. Meu nome é Jacob Kurtz, aliás se escreve K-U-R-C. Eu sou carioca, do subúrbio. Eu nasci na Penha Circular, subúrbio do Rio de Janeiro. Isso faz bastante tempo. Tenho que falar a data do meu nascimento. Não precisa falar a data, não. Faz muito tempo. E quando eu morava no Brasil, eu já moro aqui na Holanda há uns 40 e poucos anos. Quando eu morava no Brasil, eu era muito pobre. E eu comecei a trabalhar com meus 13 anos. Eu já trabalhava numa fábrica de fazer bolsas e cintos. Aliás, eu tenho algumas coisas para mostrar depois. Uns cintos que eu fiz, eu acabei encontrando aqui, revirando a bagunça. Tem 70 anos cinto já. Por era bom. Então, eu comecei a trabalhar com 13 anos e eu estudava de noite. Eu morava na Penha, trabalhava em São Cristóvão. Eu pegava o trem da Leopoldina de manhã cedinho, ia para o trabalho. Voltava para casa, pegava os livros e ia para o colégio. Eu andava como uns 8, 9 quilômetros para chegar no colégio a pé, porque eu não tinha dinheiro para o ônibus. E eu voltava de noite, bem tarde, a pé também. E eu acordava cedinho para o dia seguinte e trabalhar de novo na fábrica. Você lembra quando é que foi que você saiu do Brasil? A data? Eu saí exata. Em 68. 68 saiu do Brasil? 68. Putz. Eu não falei a minha idade, mas o pessoal aí que vai fazer as contas vai ver. Então, eu saí em 68 e eu tive a oportunidade, eu e um amigo meu, o nome dele é Maurício, ele mora inclusive até hoje. Nós fomos para o consulado de Israel pedir, porque a gente sabia que eles estavam precisando de gente para imigrar. Eu imigrei, em princípio, primeiro para Israel. Eu morei 5 anos em Israel. Por que eu fui no consulado? Porque eles estavam oferecendo passagem... Só para recapitular para o pessoal entender. Você saiu em 68 do Brasil para Israel, você é de origem judaica, você é judeu? Sim. Então tá. Então o Israel estava recrutando na época os judeus em roda do mundo para irem imigrar para ajudar o país que estava crescendo. Correto. Então esse foi o motivo de você ter saído do Brasil. Não, o motivo realmente foi porque eu era muito pobre. Às vezes eu não tinha nem pão para comer. Esperava o dia seguinte. Quando eu estudava, eu tinha um outro amigo meu que também por um acaso chama Maurício Resnitzky, o que eu fui para Israel, Maurício Pirimbal. E na casa do Maurício Resnitzky, eu comia quase que todos os dias na casa dele. Então ele me ajudou muito na época. E por esse motivo, que foi o motivo principal, que eu resolvi na Embaixada de Israel pedir uma passagem para mim migrar para Israel. Não é o motivo de todos os brasileiros que vêm para a Europa, mas é um motivo bem comum, né? Buscar uma vida melhor, eu acho. Não são todos os brasileiros que migram para a Europa que vêm por esse motivo, mas a gente encontra bastante gente que sai do Brasil por esse motivo, né? Isso. Então tá certo. E a família, Jacob? Como é que ficou sua família quando você falou assim, pô, eu tô indo embora? Seu pai, sua mãe, suas irmãs? Então, a notícia foi recebida até com um pouco de alegria, porque era um a menos para comer, né? Na época eu lembro que eu tenho 3 irmãs,
e elas foram para um colégio interno israelense, também um colégio israelita, na Tijuca. Então elas moravam no colégio, e isso também pela falta de finança em casa, né? Falta de dinheiro, falta de comida, e elas estudavam nessa escola judaica na Tijuca. E eu fui para Israel. O pessoal, a família não achou ruim não, eles iam sentir saudade com certeza. E afinal de contas, depois de uns anos, todo mundo imigrou também para Israel. A família toda imigrou. Você, no caso, foi o pioneiro, né? Eu fui. Tá. Você, como já falou, você já é de família judaica, né? Você já falava hebraico quando você saiu de casa ou não falava nada do hebraico? Não, nada. Nada? Só português Só mesmo. português? Hoje em dia eu falo 5 idiomas. E qual foi o primeiro idioma que você aprendeu? Bom, indo para Israel eu aprendi o hebraico. Eu aprendi hebraico e um pouco de inglês lá em Israel, que é fazer uma mistura, e eu fui aprendendo. Não. O hebraico é uma das línguas mais antigas do mundo, né? Exatamente. E complicada, né? Porque muito, é um outro alfabeto, se escreve da direita para a esquerda. Eu tive a honra de já ter contato com bastante judeu, bastante israelita, e absorver um pouco desse idioma é bem difícil mesmo. Seu primeiro emprego, quando você chegou em Israel, você já falou que você foi, né? Israel estava juntando o pessoal para fazer o país crescer. Para quem não sabe, gente, depois da Segunda Guerra Mundial, a ONU criou o Estado de Israel, né? Me corrija se eu estiver errado, juntando todos os judeus que foram prejudicados, assim dizer, na Segunda Guerra, para irem para a Terra Prometida, né? Segundo o livro, né, sagrado, A Bíblia, que é lá a terra dos judeus. Então a ONU chegou e falou assim: isso aqui é o país de Israel, o país dos judeus. Agora os judeus têm um país. inclusive um detalhe interessante, que foi um brasileiro que ajudou nessa decisão final, um brasileiro na ONU, nessa decisão final, para aceitarem a resolução que aceitaria fazer o Estado de Israel onde ele se encontra, que foi o Rui Barbosa. O Rui Barbosa foi muito importante nessa decisão. Tá certo. Outra pergunta. Bom, já estava nessa pergunta, né? O meu primeiro trabalho. Exato. Quando você chegou lá, você foi fazer o quê? Fui para Israel, eu cheguei, mas Então, e agora? Era tanto trabalho porque eu fui morar no kibbutz. Kibbutz é uma comunidade, não é a comunidade que a gente chama hoje em dia a favela, né? Mas uma comunidade mesmo, bem esquerda, bem comunista. E o kibbutz é uma comunidade onde você tem tudo e é tudo nosso, não é nada teu particularmente. Então, eu comecei a trabalhar em colheita de laranja, fiz colheita de pêssego. Eu comi tanto pêssego na minha vida que você nem imagina, laranja. Eu trabalhei, eu tinha, num certo momento, a responsabilidade de cuidar de 40 mil galinhas. Eu trabalhava no galinheiro, colhia ovo, dava vacina, dava ração. Trabalhei no refeitório, porque lá é um refeitório onde todo mundo come junto. Trabalhei na cozinha, lavei louça, trabalhei com as vacas, trabalhei com algodão, trabalhei com irrigação dos campos, trabalhei com batata, colher batata, trabalhei com muitas coisas em Israel. Aprendi muita coisa. E como é que você veio parar na Holanda, depois de Israel? Depois de Israel, foi para Israel e Holanda. Quando que a Holanda entrou na sua vida? Entrou na minha vida, entrou e não saiu mais. Na verdade, foi a segunda melhor coisa que eu fiz, né, na minha vida, foi ter vindo para a Holanda. Eu, em Israel, conheci minha primeira esposa. E nós nos casamos em Israel. E depois eu servi o exército de Israel, né? Eu servi 3 anos, fui paraquedista. E depois, a primeira esposa era holandesa? Holandesa, judia, e também tinha emigrado para Israel. A gente se conheceu lá. E depois que eu terminei o exército, nós resolvemos vir morar na Holanda. Aí eu cheguei aqui também, na época, como no kibbutz você não tinha nada que é seu, e é tudo nosso, você não pode levar nada contigo. Eu cheguei aqui com $50 no bolso, que aliás nem era meu. Foi alguém que me pediu para comprar uma batedeira de bolo, que eu ia voltar para Israel
Quando eu cheguei no aeroporto, me perguntaram: o que é que você veio fazer? Eu falei: eu vim ficar aqui. Mas como? Você tem dinheiro? Eu falei: eu tenho $50. Aí tirei, ele falou: ah, tá, $50, você não pode ficar aqui. E que ano que foi isso? Qual o ano que você chegou em Amsterdã, na Holanda? Eu cheguei em 73. E você veio direto pra Holanda e veio pra Amsterdã direto? Sim, eu morei 5 anos em Israel. 73, caramba. Telefone, internet, esquece, não, né? Nessa época não tinha Fazer nada. FaceTime com a família. Com muito custo tinha um tal de telefax. Nossa, cara, é muito tempo. Você imagina aí. Chegou na Holanda. E aí? Bom, cheguei na Holanda, os meus sogros me receberam muito bem aqui, conseguiram um emprego para mim num depósito de peças de automóveis franceses, que era Peugeot, Renault, Citroën, e eu trabalhava no depósito, né? As garagens faziam os pedidos das peças de automóveis, eu embrulhava, fazia o pacote, colava o endereço, e esse era o meu trabalho no depósito. Na época, se eu não me engano, o salário mínimo era 600 e poucos florins. Florins é a moeda antes do euro aqui na Holanda. Eu comecei ganhando uma fortuna de 450 florins. Ou seja, quer dizer, menos que o salário mínimo, exatamente. Você não parou aí, né? O que você pensava quando você falou: vou pra Holanda, vou fazer o que? Você já tinha na cabeça que você ia fazer? Ou você veio assim, com a cara e coragem, assim, vamos ver o que dá? Exatamente. Eu vim com a cara e a coragem, eu nunca pensei... Nunca fiz um programa assim, eu vou fazer isso. Quando eu fui para Israel, eu fiz até um programa. Eu pensei: eu vou comprar um carneiro, depois vou comprar um macho e uma fêmea, aí eles vão dar cria, o rebanho vai crescer e eu vou ficar rico. Mas isso era... eu tinha 17 para 18 anos. Nossa, as coisas já vão descobrir minha idade. Aí, então... 68, 17... Então depois você faz as contas, vamos continuar. Aí... Então eu comecei a trabalhar nesse lugar, com muita sorte também, eu tinha que aceitar porque eu não tinha outra opção. E eu um dia vi um anúncio no jornal, que eu li o jornal, que era para mim aprender holandês. Um dos melhores sistemas que tem é você... Filho da puta, vai embora que tem uma moto aí. Um dos melhores sistemas que tem para você aprender um idioma é você escutar o noticiário e ler jornal. E naquela época eu já lia jornal. Aí eu estava lendo uma vez o jornal e vi um anúncio procurando um motorista para trabalhar no Banco do Brasil. Olha que casualidade. Que ia abrir em Amsterdã. Não tinha ainda, ia abrir o Banco do Brasil. E eu mudei. Fui trabalhar como motorista no Banco do Brasil, motorista do diretor do Banco do Brasil e da sua esposa. Quer dizer, eu trabalhava mais para a esposa dele do que para ele. Nessa época, para você, já foi um passo... Já era um upgrade. Já era um upgrade na sua carreira, vamos dizer assim, né? Eu passei de 400, eu passei a ganhar 1.200. E florins, né, na época. E trabalhei quase que 2 anos no Banco do Brasil. Primeiro comecei como motorista. Eu viajava muito, eu ia para Bruxelas, Antuérpia, Paris, com a esposa do... Esse foi meu mal, foi aí que eu comecei a me acostumar a andar de Mercedes. Eu não quis mais deixar. Não quis mais deixar. Não, mas ainda não tinha... Eu te entendo. Tinha só... Que era bom, eu tinha só na cabeça que era muito bom andar de Mercedes. Mas eu sempre tentei fazer o meu trabalho como empregado dos outros, dar o meu melhor, e eu, dentro do banco, fui mudando de posição. Fui subindo dentro do banco. Fui subindo dentro do banco. Aí primeiro fui para o departamento dos Correios, que na época você mandava as cartas para os clientes, não tinha internet. Aí o saldo das pessoas, os pagamentos e tal, eu fazia isso. Nessa época não era tão automatizado como era hoje, devia ter muito mais trabalho escrito, de correspondência. Aí fui trabalhar no departamento da correspondência do banco. Depois de um tempo eu virei caixa do banco. Aí fiquei trabalhando... Você lembra o ano que era isso? A gente teve na cronologia, assim, no tempo? Eu tenho tudo aqui documentado. Eu tenho as cartas com as datas, eu tenho carta que eu achei quando eu pedi demissão do banco, porque depois que eu saí do banco fui trabalhar no restaurante. Mas assim de cabeça, mais ou menos na época?
Chegou em 73? 73, 74, 74, 75 fui trabalhar no banco. Aí você trabalhou lá até qual? Quantos anos você trabalhou no banco? Até 76 ou 77. Porque eu ainda ganhava pouco, 1.200 florins na época era pouco. Você pagava aluguel, pagava comida e não sobrava quase nada. Era pouco para você, porque você já queria. Exatamente. Aí eu conheci, uma vez que eu estava lanchando ali perto da Rua das Flores, no centro de Amsterdã, um restaurante chamado Gaúcho. E eu estava lá comendo um sanduíche. Era um restaurante brasileiro esse? Era argentino. Argentino, Gaúcho. Aí eu escutei que o dono, dava para ver que ele era o dono, que ele andava para lá e para cá, ficava no telefone e tal, blá blá blá. Ele estava falando hebraico. Aí eu falei, eu falo hebraico e tal. Aí eu pensei, vou pedir um trabalho aqui para ele, para me lavar a louça de noite, depois do meu trabalho no banco. Um extra para ganhar um pouquinho mais, que eu queria ir para o Brasil e eu não tinha dinheiro, tinha o quê? 8 anos que eu não... Só te interromper uma perguntinha, uma coisa até muito comum hoje em dia, né? O pessoal tá aqui trabalhando, ter 2 trabalhos para poder juntar dinheiro a mais. Quanto tempo você ficou aqui depois que você saiu do Brasil em 68? Quanto tempo demorou para você voltar a primeira vez de férias? Então, demorei 8 anos. 8 anos? Tive que pedir um dinheiro emprestado e a minha intenção era lavar a louça no restaurante para me ganhar um dinheirinho extra. Eu também, como todo jovem que quer comprar um carrinho. Aí eu estava pensando em comprar um Fusquinha, na época, né? Que era o mais baratinho aqui. E cheguei lá para conversar com ele e ele falou, não, conversa, passa aí outro dia que a gente conversa. Bom, para encurtar uma longa história, eu nunca levei louça nesse restaurante. Ele queria que eu fosse o responsável lá, trabalhasse atrás do bar, servindo as bebidas, e eu fazia isso de noite. Eu saía de manhã cedo, eu morava em Hilversum, que é 40 quilômetros de Amsterdã, e eu vinha para Amsterdã, trabalhava no banco até às 6 da tarde, 6 da tarde eu pegava no restaurante e ficava até meia-noite. E meia-noite eu voltava para Hilversum. Chegou um momento, ele falou, poxa, eu gostei muito do teu trabalho, você não quer trabalhar aqui comigo? Eu pensei, poxa, eu tenho um trabalho seguro no banco, eu tinha pedido dinheiro emprestado para ir para o Brasil, para viajar e tal. Aí eu falei, poxa... E quando eu cheguei em casa também todo mundo foi contra, falou, não, tá maluco, você trabalha no banco, você vai trabalhar em restaurantes, que coisa, que não sei o quê. Aí o cara me fez uma proposta indecente. Ele falou, quanto é que você ganha lá? Eu falei, eu ganho 1.200. Ele falou assim, eu te pago 3.000 para você vir trabalhar aqui comigo. Aí eu fiquei que nem um patinho, com aquele... Timpatinha, né, olhando os dólares assim, né. Aí eu falei, caramba, e agora? Mas eu acho que não foi só o dinheiro que fez você tomar essa decisão, não. Acho que aí teve alguma coisa de você já ver o que você queria, você já via o que dá pra você no banco. Eu acho que também você deve ter sentido energia quando você entrou no restaurante. Normalmente eu faço as coisas assim, Instinto. Eu não fico programando, vou fazer isso. E quando eu decido fazer alguma coisa, eu tomo aquela decisão e eu parto para cima, eu vou fazer. Eu vou fazer porque se não der certo, não deu, mas eu vou fazer. Aí o que eu fiz? Eu fui pedir demissão do banco e fui trabalhar no restaurante. Trabalhei no restaurante, chegou um certo momento, o dono, que era um israelense, o nome dele é Zeev Godik, ele é o dono da cadeia de restaurantes Gaúcho, não só na Holanda, mas na Europa, na Inglaterra. É uma rede grande. E na época ele só tinha esse. E ele fez um trato comigo, nós fizemos um contrato que se chamava Huurkoop. Quer dizer, você alugava e comprava o restaurante. Foi quando eu comprei o restaurante dele, para pagar 15.000 todo mês. Isso e depois de quantos anos trabalhando com ele? Depois de 2 anos. Trabalhando para ele, aí você fez esse contrato do Huurkoop? Não, no meio desses 2 anos eu já fiz o contrato. Porque ele começou a abrir outras filiais. Se você for traduzir o Huurkoop para o português, seria compra e aluguel? Compra e aluguel e um tipo leasing também. Tá? Que eu tinha que comprar todos os produtos com ele. A carne, as bebidas, tudo. Franquia. Tipo assim. uma franquia. Mas comprando o local para mim. Só que ele começou a ficar grande e ele, depois de uns 2, 3 anos, ele resolveu comprar de volta. Uma perguntinha, esse restaurante que você pegou, né, você comprou dele,
era gaúcho argentino. Era o primeiro gaúcho argentino. Quando você pegou o seu, ele continuou sendo um gaúcho argentino? Não podia você não mudar. Nada brasileiro nele? Não, era a franchise, era o... Correto. Não podia mudar. Aí ele veio conversar comigo que ele queria comprar de volta. Quer dizer, eu já tinha pago a ele uma parte. E eu falei, poxa, eu não quero vender, eu estou ganhando bem. O restaurante lotava todos os dias. Eu já tinha até comprado um apartamento no Rio. Foi muito rápido. Aí eu falei, poxa, o que eu vou fazer? Eu falei, me dá um tempo. Aí pensei, eu falei, eu vou fazer... Uma proposta que ele não vai aceitar. Uma proposta indecente para ele também. Que ele não vai aceitar. Aí ele pediu um tempo. Eu não vou falar em números aqui, para não ficar muito... Mas eu fiz uma proposta indecente para ele. Ele pediu um tempo e ele veio depois de 2 semanas e disse, eu vou te pagar isso, porque eu quero meu restaurante de volta. Aceitou. Aí eu fiz isso. Aí você teve que vender. Aí eu tive que vender. Tirei umas férias fabulosas. Fui pro Brasil, viajei o Brasil todo. Passei um tempão sem trabalhar. Aí voltei e falei, agora eu tenho que trabalhar. Aí comprei um restaurante francês mais chique de Amsterdã ou talvez da Holanda. Daí a gente já tira o valor que você vendeu o seu. Que era o La Camargue. Para você ter uma ideia, esse restaurante francês, quem vinha almoçar durante o dia nesse restaurante era nada mais, nada menos que o senhor Heineken. Frank Heineken. O senhor Heineken, o dono Fred Heineken. Fred aqui. Tem até filmes sobre da ele, porra toda, né? Que ele foi sequestrado uma vez. Os caras estão até vivos até hoje aí. Os que sequestraram. Não, um deles está vivo. E ele, para você ter uma ideia, ele vinha almoçar, fora os diretores de todos os bancos ali e tal. E aí, depois que eu fiquei uns 2 anos nesse restaurante francês, eu resolvi vender. Não deu certo para mim, porque no outro restaurante eu cantava, tocava, ia nas mesas com violão, tocava Quando caliente el sol, aqui na praia. Cantava tudo em espanhol, que era um restaurante argentino. E no francês eu tinha que andar de gravata borboleta, de paletó. E eu falei, não estou aguentando isso, vou ter que ir. Eu fui, vendi o restaurante, tive que pagar umas dívidas que eu tinha, porque o restaurante foi muito caro. E fiquei zerado. Eu já tinha comprado uma casa aqui. Eu tinha uma casa, tinha um carro, tive que vender tudo. Aluguei um apartamentozinho pequenininho ali na de Klerkstraat. Então, Jacó, aí você vendeu o restaurante e pagou a dívida e ficou sem nada. E aí? E isso já era qual ano mais ou menos? Quando? Eu tenho que ver, depois nos documentos eu vou te mostrar. Tu saiu do Brasil em 68. Se tu passou 8 anos sem ir no Brasil e foi quando tu vendeu tudo e viajou, 70 depois eu procuro os documentos, eu te mostro. Você já tinha assim uns... Então vamos dizer que você já tinha uns 5, 76, 6 anos na Holanda. 76, 77. 78 por aí. 78. Você já tinha aqui já uns 5 anos já na Holanda. Já. Vai ser... Aí o que acontece? Eu fiquei zerado, tive que vender a casa, uma casa bonita que eu tinha lá no Rappenburg. Perto do túnel, lá do túnel, e tinha um carro, vendi também, fiquei zerado. Aí um dia andando ali na rua Gregorias de Wastraat, encontrei com o senhor Labes, que era o dono do prédio onde eu alugava os gaúchos, lá no Helfenstein. E aí, o que você está fazendo? Não sei o que, você saiu de lá? Eu falei, saí de lá. Estou com um prédio aqui, se você quiser a gente faz um restaurante aí, você não quer fazer um restaurante? Eu falei para ele, eu quero fazer um restaurante, só que eu não tenho um tostão, estou duro. Ele falou, não, vamos conversar. Mas ele tinha uma construtora, ele era um Anema. Ele falou, não, vamos conversar, a gente faz o seguinte, eu te alugo o local, normalmente você pagaria 1.500 florins pelo aluguel, eu faço a obra para você e você me paga 3.000 por mês em vez de 1.500. Você aceita? Eu falei, você faz a obra toda, deixa o restaurante pronto, do jeito que eu quero? Ele falou, sim. Aí eu falei, opa. Você não dá um abraço nele não? Agradeceu? Aí eu fiz isso. Eu entrei nesse negócio e abri o primeiro restaurante brasileiro da Holanda. Primeiro? Primeiro, que era o Canecão Rio. Aí
eu tive uma ideia que me ajudou muito, que foi fazer uma festa de abertura. Pedi ao consulado, à Embaixada do Brasil, todos os endereços de firmas, de pessoas que tivesse alguma coisa a ver com o Brasil. Eles me passaram uma lista, eu fiz uns convites bonitos, mandei para todo mundo e fiz uma festa com bebida e comida free, de graça. E no dia seguinte eu ia abrir normal o restaurante. Olha, foi a melhor coisa que eu fiz. Começou a lotar o restaurante, chegou um certo momento que tinha pessoas esperando mesa no bar, ficavam esperando 1h30, 2 horas, até conseguir uma mesa. Lotava de segunda a segunda, todos os dias. E o restaurante não era pequeno, quer dizer, se for comparar com o Brasil, sim, mas para a Holanda é um restaurante grande. Cabia umas 60, 70 pessoas. Então ali você já me fala, já começou a ficar, acho que ia muita gente famosa no seu restaurante? Olha, você conheceu muita gente? Muitas pessoas conhecidas, muitos jogadores de futebol. Ia muito brasileiro? Ia bastante brasileiro. O que acontece? Depois de um ano, eu tive tanto sucesso com o primeiro restaurante, e depois de um ano eu abri um outro, perto do Leite Plain, que é onde está agora o Brasil Restaurante. Não. Ah, o do Brasil. Brasil Restaurante. E no mesmo ano, eu tinha o Brasil Bar, que eu abri também no mesmo ano mais tarde, porque estava fechado. E eu tinha sempre uma ideia de fazer um karaokê. E eu falei, caramba, esse lugar é ideal para mim fazer um karaokê. Foi o maior sucesso o Canecão Bar. Você acha que esse foi assim, o momento mais importante assim, na sua vida imigratória? Não na sua vida inteira, mas na sua vida assim, de imigrante, já que você montou esse Canecão Rio, usando o nome do Brasil, tendo sucesso. Você acha que foi o momento mais importante assim, da sua vida aqui? Olha, foi um dos mais importantes. O primeiro passo, eu acho que foi o mais importante. Foi sair do Brasil? Foi sair do Brasil, porque a minha situação lá estava muito ruim mesmo. Eu passava até fome, não tinha comida. Aí eu acho que esse primeiro passo foi muito importante. Saí do Brasil, mas eu saí com certo apoio. Eu não saí assim, quer dizer, eu sabia que eu estava imigrando para Israel e que lá eles não iam deixar eu passar fome, entendeu? Aí eu fui para o kibbutz, que era essa comunidade. Já uma coisa que você falando assim veio na cabeça. Você fez bastante coisa. Teve bastante coisa que a gente nem conseguiu contar aqui no vídeo, mas como já conheço a sua história, sei que você já fez. Qual foi a coisa que você mais se orgulha de ter feito na sua vida? Fala assim, cara, eu bato no peito e falo, pô, eu fiz isso aqui foi a coisa que eu mais me orgulho de ter feito. Olha, o fato de eu ter, que no final é muita história, não dá para contar em tão pouco tempo. Mas num certo momento eu tinha 4 negócios, eu tinha 3 restaurantes e tinha o bar. O pessoal que chegava aqui, que vinha do Brasil, na situação que eu vim, sem nada, ia pedir ajuda no consulado, o consulado mandava procurar o Jacó em Amsterdã. O Jacó dava comida, o Jacó dava trabalho, e ainda arranjava lugar para eles morarem. Então chegou um certo momento, eu tinha 60 funcionários. Era muita coisa. E eu tenho muito orgulho de ter ajudado, como até hoje eu ainda faço, a comunidade brasileira aqui na Holanda. É claro que tudo tem um limite, claro, né? Mas eu sempre tentei fazer isso e continuo fazendo dentro das minhas ideias, do meu limite. Uma coisa que eu sou muito orgulhoso de ter foi o fato de eu ficar no Museu Histórico de Amsterdã, com uma vitrine contando a minha vida. Depois eu tenho umas fotos também, vou apresentar aqui. De eu ter ficado no museu holandês, um brasileiro, no museu, não é museu de cera não, Museu Histórico de Amsterdã, que tinha um tema que era exatamente isso. Imigrei, sobre os imigrantes, pessoas que vêm de fora e conseguem fazer alguma coisa para Amsterdã. E eu fui uma das pessoas que consegui fazer isso. É claro que você não faz tudo sozinho, mas você tem que correr atrás e com um pouquinho de ajuda aqui, um pouquinho de ajuda ali, você consegue fazer as coisas. Afinal de contas,
O que aconteceu comigo é uma combinação de insistência, trabalho e não desistir nunca. Porque, como eu falei aqui na metade da história, chegou um momento que eu perdi tudo, eu fiquei zerado, tive que começar tudo de novo. E pelo fato de eu realmente correr atrás e não desistir, eu cheguei onde eu cheguei. E não foi em qualquer lugar. Hoje você, nada, é o Jacob Keurig, pra quem não é aqui da Holanda, pra quem não conhece o Jacó, eu já estava no Museu Histórico da cidade, então já falei bastante coisa. E tem muito orgulho disso, de estar no museu. Eu já fiz outras coisas também, já trabalhei em 8 filmes holandeses, no qual um dos filmes eu fiz o papel principal, que é o Transe. Tenho aqui também alguns dados que eu posso mostrar. Trabalhei com jogadores, já trouxe alguns jogadores para a Holanda, jogadores de nome. Já fiz propaganda para televisão, já fiz um montão de coisa. Eu até perdi as contas. Famoso Bombril, 1001. E conta pra gente, como é que é o seu contato hoje com a comunidade brasileira aqui? Então, depois que eu vendi tudo, que eu vendi os restaurantes, já parei de trabalhar, é aquela história. Quando você joga futebol, você está no auge, aí você... todo mundo... Quando você sai fora um pouquinho, aí a poeira abaixa. Então, hoje em dia, eu tenho muitos contatos, conheço muita gente, inclusive você, das antigas aqui também. E continuo mantendo contato. Vou achar que eu sou velho agora, porra, das antigas aqui. Não, das antigas. Vou falar, rapaz, esse menino fez uma plástica. Ele fez plástica. Mas eu mantenho ainda o contato, a gente tem futebol, tem um clube que a gente se encontra, tem festas, tem o senhor aqui também traz muitos artistas aqui para a Holanda, já trouxe muita gente famosa. E a gente, nesses encontros, a gente mantém o contato com todo mundo, com a brasileirada toda. E agora vem uma outra pergunta, que é o contrário disso. Como é que é o seu convívio com a cultura local? Que você foi casado com holandesa, né? Você teve filhos aqui. Quantos filhos? 3. Os 3 nasceram aqui? Um nasceu em Israel, os 2 nasceram aqui. E como é que é o seu contato com a cultura local? Então, eu sou do tipo que eu acho que você tem que se adaptar, né, aos costumes e a maneira de viver onde você decide morar. Então eu tento fazer tudo de acordo com as normas, como é que se diz? A cultura, as festas. Então essas coisas tudo você faz normal, sem ter que pensar muito, ou vou fazer assim, não vou, é holandês, é muito holandês, não é muito holandês. Não, realmente é diferente do Brasil. Realmente é diferente de ser brasileiro ou ser holandês. Mas eu me adaptei bem. Você quer dizer que é importante, lógico, se adaptar à cultura local, conhecer os costumes locais, aprender a falar o idioma, né, se adaptar às regras e os costumes aqui que são bem diferentes do Brasil. Exatamente. Se você tem planos de vir morar na Holanda ou na Europa, seja Holanda ou outro lugar, você tem que vir já preparado psicologicamente, que você tem que se adaptar. E para ficar legal hoje em dia aqui na Holanda não é fácil, é complicado. É legal você falar a questão dos documentos, né? Você tem que ter os documentos. Agora, é um país maravilhoso, vale a pena. Jacó, e qual o conselho que você daria para a pessoa que está lá no Brasil agora assistindo a gente e quer sair do Brasil, lá quer emigrar? Qual o conselho que você daria para essa pessoa? Então, se você falar de imigrar, como é o nome do programa, imigrei, atenção, hein? Você tem que fazer as coisas corretamente. Isso significa que você tem que resolver toda a documentação para chegar aqui de uma maneira legal, que aí você vai ter também todos os direitos que o cidadão holandês tem. Isso é muito importante. Se você tiver a intenção de vir para cá e ficar ilegalmente, quer dizer, você vai conseguir, vai ser tudo bem mais caro. Por exemplo, aluguel muito caro, trabalho, vão te pagar pouco, menos do que uma pessoa que está legal. É possível? Sim, é possível.
você pode vir também, ilegalmente. E depois eu conheço muita gente que veio ilegalmente e no decorrer do tempo ficou legal. Casou com uma holandesa, ou casou com um holandês, ou se juntou, também serve, não precisa casar. Ou veio a trabalho. Tem firmas hoje em dia que pegam pessoas qualificadas para trabalhar aqui na Holanda, que te dão a documentação também. É possível e vale a pena. Vale a pena porque é um país bem organizado, é tudo bem cuidado. Você tem que se adaptar às regras e às leis e como é que se diz? A cultura deles. Aí você vai se dar bem. Beleza. Bom, um conselho dado, hein? Jacó, e pra gente terminar aqui a entrevista, valeu a pena ter saído, ter feito tudo que você fez? Tem alguma coisa que você faria diferente, se pudesse, se tivesse chance? É claro que sempre tem algumas coisas que você poderia ter feito um pouco diferente, é claro. Mas, em geral, no total, sim, valeu a pena. Valeu muito a pena. E é isso aí, pessoal, tá chegando ao fim, mas antes disso eu tenho o nosso bate-bola com o Jacó. Vou dizer aqui algumas palavrinhas e o Jacó vai falar o que vem na cabeça dele. Tá pronto? Tô pronto. Vamos lá. Brasil. Brasil, adoro, apaixonado. Holanda. Holanda, muito bom. É o meu segundo país. Meu primeiro é o Brasil. Israel. Israel, gosto muito também, mas fiquei pouco tempo lá. Dinheiro. Dinheiro é bom, mas nem sempre traz felicidade. Família. A coisa mais importante. Amor. Também muito importante. Desafio. Sempre bom, como dizia Ayrton Senna, adoro uma boa briga. Romário. Meu amigo. Essa eu tinha que colocar. Política. Política, nos últimos meses estou muito envolvido. Religião. A minha religião é judaica, eu sou judeu, mas não sigo muito. Uma paixão. O meu amor, Aline. Cara romântico. Sai bem. Gratidão. Poxa, eu tenho gratidão de muita coisa que eu aprendi aqui na Holanda. Na Holanda e em Israel. Eu não tenho como agradecer de ter chegado onde eu cheguei. Imigrante. Tenha coragem, decisão, nunca desiste. E é isso aí, pessoal. Esse aqui é o Jacob Kirk, a lenda viva. Cara, prazerzão te conhecer. Obrigado por me receber e obrigado pelos conselhos. Não falei aqui, mas me deu muito conselho também. Muitas horas da minha vida que eu preciso de conselho. Vim falar com esse cara aqui. Esse cara é fenomenal. Você Obrigado, merece. Cara, obrigado mesmo. Você merece. Corre atrás também. Você chega lá. Tá Você certo. tem tudo para chegar lá. Pessoal, esse é o nosso canal Ups Migrei, tá certo? A gente também tá no nosso podcast. Falei certo, rapaz, esse negócio de podcast. Tem nosso podcast também no Spotify, tá certo? Assina o sininho aqui, dá um like, fala pro teu amigo, conta pro vizinho, fala até mal, mas fala da gente, porque pra todo mundo chegar essa história fantástica aqui a todo mundo, tá certo? Muito obrigado e até a próxima história. Ups! Cheguei! Imigrei. Imigrei!